Então, vamos lá. O Instagram me proporciona um contato muito grande com colegas do Brasil todo, até de outros países também, e eu sempre gosto de trocar o que está incomodando, o que está dando certo, o que não está dando certo também. E toda vez que a gente está conversando sobre restaurações posteriores, e eu coloco alguma enquete, ou eu pergunto quais são as maiores dificuldades quando a gente vai restaurar um dente posterior. E só muito relacionado com a parte de morfologia, então, conhecimento de oclusão, observação, a morfologia, técnicas e resinas ideais, especificação e insegurança. Então, eu listei do mais pedido para o menos, não que os outros não sejam importantes, mas hoje a gente vai focar em ponto de contato. Para que a gente possa realizar, né, uma parede proximal ideal e que restabeleça esse ponto de contato, nós precisamos relembrar as características dessa parede proximal, né? O que a gente tem nos nossos dentes naturais intocados, né? Então, a gente vai ter que relembrar que essa parede proximal, ela tem um contorno que sai da parte cervical e vai para a oclusal fazendo um contorno, né? A gente sabe que também tem a altura correta, então a gente vai procurar construir essa parede proximal da mesma altura que a crista marginal do dente ao lado. A localização do ponto de contato também é importante a gente relembrar. Ele está aí no slide com uma bolinha, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui meu cursor. Essa bolinha ali. Então, normalmente a gente tem um ponto de contato que fica abaixo da crista marginal, né? Das cristas marginais, mas ele fica um pouco mais deslocado para vestibular do que bem no centro do dente. E quando a gente pensa nisso, nós vamos tentar sempre posicionar a nossa cunha para trazer esse ponto de contato, para deslocar ele um pouquinho mais para vestibular, sempre que possível. Então, de regra geral, a gente vai sempre tentar colocar a cunha de palatina para vestibular ou de lingual para vestibular. Óbvio que a gente vamos ter situações que a gente não vai conseguir, porque, né, normalmente a gente consegue, mas se os dentes estiverem girados, com um posicionamento diferente do que a gente tem de normalidade, muitas vezes a gente vai precisar colocar no outro sentido. Então, a gente tenta, porque aí dessa forma a gente vai conseguir essas ameias, como estamos vendo na imagem, né? As ameias, né, que são essas aberturas, com esse triângulo meio azulado aí, elas são maiores, né? Essas ameias palatinas ou linguais, elas são um triângulo maior do que o triângulo da ameia vestibular. Então, a gente relembra esses aspectos aí da morfologia, para que a gente possa reproduzir, e aí depois a gente tem um outro critério a ser avaliado, e que eu vejo que esse é um ponto que pega muitos dentistas, me pega também, que é a parte de análise estrutural. Então, a gente olhar um paciente que chega no nosso consultório para fazer uma avaliação e depois ser tratado por nós, a gente vai precisar fazer um planejamento, né, do que a gente vai utilizar, e muitas vezes nós temos uma tendência de sermos salvadores da pátria, e aí a gente vê um dente com uma caixa proximal muito ampla, às vezes o dente já perdeu uma cúspide, e a gente quer restaurá-lo de forma direta.
e a gente vai ter grandes dificuldades na adaptação da matriz e no restabelecimento do ponto de contato, porque ele já foge da indicação da restauração direta. Então, é bem importante que nós realizemos essa avaliação inicial de forma muito bem feita e explicando para o nosso paciente, porque quando a gente tenta fazer uma grande cavidade de forma direta, é muito difícil restabelecer esse ponto de contato. Então, o ideal é que a gente migre aí para uma técnica semidireta ou indireta, né, e a gente consiga entregar o melhor para o nosso paciente. Então, bem importante a gente saber essa análise estrutural, do quanto que eu tenho de dente ali, de estrutura dentária, para apoiar a minha matriz e fazer de forma direta, né, ou se esse dente, como nessa foto, já falhou, então, de repente, é um dente que já foge da indicação de uma restauração direta, tá? Então, bem importante isso. E aí a gente vai, então a gente, relembramos a morfologia dessa parede proximal e aonde está esse ponto de contato. Relembramos que tem alguns casos que é melhor que a gente fale para o paciente que, infelizmente, é uma cavidade muito grande e a gente não vai conseguir fazer corretamente de forma direta. Então, selecionar muito bem os pacientes para que a gente possa fazer um protocolo bem feito, tanto no que diz respeito a restaurações que vão muito bem de forma direta, como quando extrapola, e aí a gente não vai nem tentar, porque depois a gente não vai conseguir restabelecer, porque a cavidade é muito ampla. E aí agora a gente entra no universo das matrizes, temos muitos sistemas, muitos tipos de matrizes, vamos dar uma relembrada para que a gente possa focar aqui na nossa matriz, que é a Unimatrix, que a gente vai ver hoje. Então, desse universo todo, a gente vai ter matrizes circunferenciais, né, que são aquelas que a gente coloca no porta-matriz a tira, ou que muitas vezes já vem montadinha num sistema único. Nós vamos ter as seccionais, né, que aí eu falo que são as matrizes, a Unimatrix, né, que aí a gente vai ter vários tamanhos, eu falo que parece um feijãozinho, né, a matrizinha parece um feijãozinho. Então, essas são as seccionais. E, pela literatura, né, o que a gente tem aí de estudos em relação qual sistema que consegue construir, né, trazer para a gente uma situação onde eu consiga devolver o ponto de contato de uma forma muito boa e eficiente, esse sistema é o mais indicado pela literatura, tá? As matrizes seccionais. Essas matrizes seccionais acompanham anéis e cunhas. Então, vamos esmiuçar aqui. As matrizes seccionais, aí a gente tem na foto as matrizes da TDV, do sistema Unimatrix, tá? Então, ela vai ter 3 tamanhos. Ela já apresenta esse formato que faz com que a gente consiga um contorno muito melhor do que quando a gente coloca um porta-matriz com uma tira. Infelizmente, ele acaba trazendo uma parede proximal um pouco mais reta, e quando a gente tem uma matriz seccional, o formato fica melhor. Eu gosto de fazer uma analogia que essas matrizes, elas são a nossa forma. E se a forma tiver um formato não ideal, ou se a forma amassar, né, se a forma não estiver bem adaptada, o nosso bolo vai sair torto, errado, um formato irregular. A mesma coisa a nossa parede proximal. Então, a nossa matriz precisa estar bem adaptada, bem colocadinha, sem estar amassada, para que a gente consiga obter esse formato ideal da parede proximal. Então, nós vamos ver os tamanhos. Nós temos um tamanho menor, que seria para a região de pré-molares, um tamanho mais largo, que seria para a região de molares, e um que tem uma extensão para áreas subgengivais, tá? A gente vai também depois já falar dos anéis na sequência. Então, vamos lá. Como que a gente escolhe essas matrizes seccionais? É bem importante, esse desenho eu pedi até para minha filha fazer, para ficar bem claro aí na escolha. Então, a gente não pode colocar a matriz nem muito abaixo,
né? Porque aí a gente vai fazer uma parede proximal abaixo da crista marginal do dente ao lado, ou se a gente percebe só na hora, a resina pode grudar no dente ao lado. Então, o ideal é que ele fique acima, mas não muito acima, porque se ele ficar muito acima, né, como está na imagem central ali, você vai perder a referência do dente ao lado, e aí você vai construir uma parede proximal, uma crista marginal um pouco mais alta. A hora que você tira, vai ficar pegando, né? Vai ficar com um ponto de contato ali, que você vai precisar ajustar, porque vai ficar alto. E aí, a hora que você vai ajustando para ficar na altura do dente vizinho, muitas vezes você perdeu o seu ponto de contato que estava aqui mais alto, tá? Então, não muito acima, mas mais ou menos ali, levemente acima da crista marginal ali, que você vai reproduzir, tá? Então, a primeira imagem seria a imagem do correto para a gente escolher qual tamanho a gente vai utilizar. E aí, depois vem os anéis. Então, o anel, ele é muito importante por vários motivos, tá? Eu tenho os dois aqui da Unimatrix e eu já explico para vocês a diferença. Qual que é a função do anel, né? Primeira coisa, ele vai ajudar também a estabilizar a matriz. Então, ele segura a matriz em posição, ótimo. Mas o que é o mais importante aqui do uso do anel, junto com a matriz? É porque ele vai fazer um afastamento dos dentes. Esse afastamento, ele é super importante, porque a gente tem uma espessura, por mais fina seja essa matriz, ela tem uma espessura, certo? E se eu não causar um afastamento, a hora que eu tirar, então vamos lá, tem muita gente que fala assim para mim, Paula, eu só estabilizei com a cunha já dá uma forçadinha, ela dá, mas não muito, tá? Eu já coloquei a minha cunha, a minha matriz ficou bem estabilizada, ficou bem fechadinho lá na parede gengival, tá tudo vedadinho, eu não posso ficar sem o anel? Então, o que acontece? Você faz uma parede proximal super bacana, e aí a hora que você tira, você tem a espessura da matriz, ela ficou lá. Então, aí fica um fiozinho, então aí, por melhor que você tenha trabalhado, ainda pode acontecer de ficar entrando resíduo, que é a coisa mais chata que tem, o paciente volta e fala, olha, aquele dente está entrando muito resíduo, está acumulando resíduo, e quando ele volta, ele ainda te dá a oportunidade de você reparar, né, de você ajustar. Agora, quando ele não volta, né, porque temos vários tipos de cliente, né, você fala, aquele que reclama e volta, ótimo, te deu oportunidade, mas temos muitos que não reclamam, né, não voltam, simplesmente não voltam. Então, o anel, ele é super importante para causar esse afastamento, para compensar a espessura da matriz e a gente conseguir um ponto de contato bem eficiente, tá? Então, o anel, ele tá junto para trabalhar em conjunto com a matriz e a cunha. E são os melhores resultados que a gente vai conseguir com esse sistema todo trabalhando em conjunto. Agora vamos falar especificamente do sistema da TDV, Unimatrix R, que aí possui dois tipos de anéis, né, duas cores. A gente tem o anel rosa e o anel azul. O anel rosa, ele vai ter uma força um pouco menor de afastamento do que o azul mais forte, um pouco mais forte, tá? Ambos trabalham da mesma forma, a única coisa é que quando você precisar de um afastamento maior, o azul vai ser mais indicado. Na grande maioria das vezes, eu acabo usando mais o rosa, tá? Então, é só essa a diferença. E aí, sobre usar com a borrachinha, sem a borrachinha, na parte de hands-on aqui, eu já explico para vocês também. Agora, então, a gente revisou a parte anatômica, da morfologia, da parede proximal, a gente revisou a parte de indicação de técnica direta, ou vai ter que ir para uma indireta, porque a cavidade é muito ampla, né? Então, pensa que aí o anel não consegue entrar, a gente vai ter dificuldade, então aí é melhor a gente não fazer de forma direta, cuidado com a avaliação inicial desse paciente. A gente falou sobre as diferenças, né? Nós temos matrizes circunferenciais que vão ter uma indicação, mas aqui a gente vai ficar focado nas matrizes seccionais que trazem um melhor resultado
de efetividade de ponto de contato. Falamos sobre a importância de usar o sistema completo com o anel, tá? Para gerar um afastamento e compensar a espessura da matriz. E agora a importância da cunha. A cunha, ela pode ser de madeira ou ela pode ser plástica. Eu gosto bastante das cunhas de madeira, e essas cunhas da TDV, elas ainda são anatômicas. Então, o que que acontece? A gente tem uma base da cunha reta, né? É um triângulo, né? A cunha é um triângulo. A base reta fica sempre para gengival. E a da TDV, ela é afilada para oclusal. Então, aí você consegue colocar sem machucar e estabilizando a matriz. Então, aí no hands-on eu também mostro mais detalhes das cunhas. E aqui uma outra imagem, porque isso também é algo que acontece muito clinicamente. Então, a gente seleciona a cunha, posiciona ali, pressiona, ela segura a matriz, estabiliza a matriz, só que ela tem um volume que ela deformou a matriz, como no primeira imagem. Ela deforma e faz uma barriguinha, a matriz, a nossa forma amassou. E aí, se você não perceber isso, o que que acontece? Tá com ponto de contato, o paciente fala, o resíduo tá ficando ali, tá incomodando, né? Porque ficou uma deformação ali na matriz. Então, o correto é que a gente observe que fique como na imagem 2. Então, a cunha entra, ela trava a matriz, vedando ali naquela parede, tá? Mas ela não amassa essa matriz. Tá? Então, por isso que a gente tem vários tamanhos, e ainda a depender do caso, a gente ainda pega a cunha de madeira, por isso que eu gosto, pega uma lâmina e ainda precisa, muitas vezes, a gente dar alguma ajustada, certo? Vamos para o protocolo. Protocolo expert é o passo a passo da parte clínica, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos revisar tudo. Diagnóstico inicial, como eu falei para vocês. Eu já tenho como praxe, né? Faça um teste térmico, né? Que é o nome mais correto. Tem um endo-ice aí, porque vejam esse caso, o paciente já estava com essa restauração quebrada há meses. Essa dentina ali já estava exposta. Então, existe uma preocupação grande com dor pós-operatória, mas a gente também precisa avaliar como é que está a situação de pulpar desse elemento. Então, faça um teste com endo-ice, faça um raio-x inicial e faça a análise clínica, faça uma fotografia também, isso aí é uma fotografia de celular, tá? Porque é importante a gente já ter isso documentado, tanto para nós como para os nossos pacientes. Então, isso vai ser muito favorável, porque também, né, já dando uma palhinha para as outras dificuldades, olha só, vocês podem ver que todas as minhas fotos já têm a marcação de carbono, porque eu já peço para o paciente morder o carbono, já verifico a oclusão, já tiro uma foto. Isso faz com que a gente observe o que o paciente tem, para que a gente tenha menos ajuste oclusal depois. Então, já vai te orientar na parte de morfologia e escultura. Bom, daí a gente vai para o isolamento. É necessário, sim, restaurações posteriores, muito difícil o controle da saliva, da umidade, o acesso, a proteção do paciente, do dentista. Então, a gente tem muitas vantagens. Para mim, a maior vantagem é trabalhar tranquila. Sem paciente colocando língua, sem ter que ficar trocando sugador, trocando rolete, cuidado com o sugador. Principalmente se você não tem auxiliar, o isolamento vai ser muito importante, porque trabalhar sem isolamento e sem auxiliar é muito desafiador. E eu não indico que vocês voltem a treinar aí o isolamento. Aqui tem um vídeo rapidinho, só para mostrar como que é a minha rotina. Eu isolo dessa forma a grande maioria dos casos, tá? Então, a gente tá com o paciente anestesiado, testa o grampo amarradinho, né, com o fio dental, para não ter nenhum risco. E vamos lá, ó. Eu gosto muito de usar grampos sem asa, principalmente que a gente está falando de classe 2, para que a asa não atrapalhe o posicionamento da sua matriz, né? E aí eu calço o lençol
E a parte que a gente vai mais sofrer é a parte onde a gente vai passar o fio dental, nas interproximais, né? E aí, para que isso seja um pouco mais tranquilo, é importante verificar essas interproximais antes. Passa um fio dental, passa uma microcut, adoro, não vivo sem, né? Então, a gente passa uma serrinha, uma lixinha, isso tudo facilita muito na nossa, nesse momento de passar o fio dental. Tá sem acelerar, tá? E aí eu vou explicando, eu já explico, né, para o paciente os motivos. Uma grande maioria fala que nunca usou, isso é um diferencial também para o seu consultório, para o seu trabalho, tá? E aí, ó, isolamento pronto, depois a gente dá uma ajustadinha no grampo para ficar melhor, prontinho, tá? Já pode trabalhar tranquilo. Acho que depois que eu termino de isolar, eu já relaxo, porque não tem mais nada que vai incomodar ali. Vamos voltar aqui para a apresentação. Mais um, obrigada. Ok, então, passo a passo. Agora nós vamos fazer o acesso. E agora é que entra uma primeira dica para facilitar o seu ponto de contato. Pré-cunha. Tá vendo que a cunha já está aí? A cunha de madeira. Essa é a cunha que fica ali durante todo o processo. Então, você começa a tirar tecido cariado, restauração insatisfatória, e essa cunha já está ali gerando um certo afastamento, protegendo também ali a região, te dando uma melhor visibilidade. Então, comecem já, desde o início, vou fazer uma restauração classe 2, anestesiei, isolei, já coloco a cunha, certo? Então, primeira coisa, acesso. Aí a gente vai fazer, né, o esquema de remoção de tecido cariado. Lembre-se sempre, remoção seletiva, por isso que eu uso o evidenciador, porque todo selado precisa estar limpo, as paredes circundantes limpas, mas a gente vai sempre priorizar a vitalidade. Então, a gente para de remover se essa remoção for causar uma exposição pulpar, né? Então, a gente tem todo esse cuidado para manter a vitalidade dos dentes dos nossos pacientes, e aí, em algumas situações, a gente acaba deixando um pouquinho de dentina afetada para evitar a exposição. Então, esse é o protocolo de remoção seletiva de tecido cariado. Então, o evidenciador vai só te orientar. Fiz tudo isso, eu preciso de ângulos arredondados na minha cavidade e eu preciso fazer o ajuste dessa cavidade. Aí que está o grande detalhe do protocolo, para que você possa ter bons resultados e não fique sofrendo muito nesse processo. O que acontece é que nunca ninguém, pelo menos para mim, olha, ajusta essa cavidade aí. Né? A gente simplesmente finalizava a remoção da restauração insatisfatória, do tecido cariado, fazia um ajustezinho, mas esse teste da cavidade proximal, ele não entrava, eu não tinha esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu comecei a realizar essa prática de passar uma lixa, então a microcut ajuda demais, tá? Ou mesmo passar o disco de lixa, tá? Então, aí você pega o disco de lixa, no mandril eu vou mostrar aqui, e você pode ajustar ângulos, irregularidades, porque lembra, se a tua matriz entrar amassada, a tua proximal vai ficar amassada, porque ela é a forma que a gente vai apoiar a resina. Então, essa matriz, ela precisa entrar e ela precisa manter aquele formato, aquela concavidade ali. Então, verifiquem isso e ajustem essa sua cavidade proximal da forma que acharem melhor. Ah, Paula, me sinto mais segura usando uma ponta afilada, pode ser também uma ponta em formato de ponta de lápis, FF, né, por exemplo, a 2200, bem fininha, você também consegue tirar. Então, não deixa aquela irregularidade, porque vai ser muito difícil da matriz ficar corretamente adaptada. Depois disso, e vocês viram que a cunha está lá, a pré-cunha está lá, né? Eu tiro, ajusto a cavidade, volta para a pré-cunha fica ali, sempre mantendo o espaçamento, a minha visão, o meu acesso, fica mais fácil para fazer esse acabamento também. Eu gosto muito de fazer uma limpeza de cavidade antes da adesão.
Essa limpeza de cavidade pode ser feita com jato de óxido de alumínio, ou você pode fazer uma pastinha com clorexidina e pedra pomes, uma escovinha Robson e faz a limpeza da cavidade, certo? Tudo limpinho. Eu, antes de fazer a minha adesão, eu vou verificar. Então, eu vou lá, eu tiro aquela pré-cunha e vejo se a minha matriz entra. Olha só, ela amassou. Tem até a foto aí. Se ela amassou, não dá para eu ir para a adesão. Eu preciso voltar e ajustar a minha cavidade proximal de novo, tá? Então, sempre verifica isso. A sua matriz, a sua forma, ela não pode amassar, ela tem que entrar bonitinho. Então, aí você ajusta para ela entrar certinho. Matriz entrando corretamente, nós vamos fazer a adesão, tá? Então, aqui é um exemplo de uma adesão com adesivo de 2 passos, convencional de 2 passos, onde eu vou condicionar o esmalte, depois eu vou condicionar a dentina, vou lavar muito bem, vou tomar cuidado na hora de remover a umidade para não desidratar essa dentina. E aí eu venho com uma gota do meu primer, né, aplico ali por 20 segundos, volatizo muito bem por pelo menos 10 segundos. E vocês estão vendo que a pré-cunha tá lá, ó. Ela tá ali, facilitando o meu acesso, facilitando até o processo de adesão. Depois que eu volatizei o solvente, eu vou aplicar o Bond. Bond puro não precisa volatizar, ele não tem solvente. Eu vou fazer uma excelente fotoativação, tá? Fiz a minha fotoativação do meu sistema adesivo. Eu já tenho a minha matriz que eu já selecionei. Tiro a pré-cunha, coloco a minha matriz, volto a cunha novamente. Vamos na sequência. Olha lá, tirei, foi muito fácil de colocar. E aí eu vou adaptar o meu anel. O meu anel pode ser com borracha, pode ser sem borracha, e é dessa forma aqui. Eu trabalhei sem a borracha, eu vou mostrar para vocês algumas dicas bem interessantes quando a gente trabalha dessa forma, que vai se adaptar em todos os tipos de cavidade. Depois a gente constrói a parede proximal, vou mostrar em detalhes aqui no hands-on. Construí minha parede proximal, restaurei, tiro todo o sistema, faço removo os excessos, posso usar uma lâmina 12, gosto bastante. Faço o meu polimento, né? Então eu posso utilizar aí borrachas. A Optimize, ela tem 3 formatos. E a de chama fica muito bom na região proximal, né, na região posterior, ela ajuda bastante. Depois a gente pode ir com um feltro. Esse feltro já vem impregnadinho com pasta, então é só molhar. Vou mostrar aqui, acho que vai dar tempo de fazer. As meninas me falam, se dá tempo de fazer o polimento, eu faço. E aí o resultado final. Então a gente vê aí que esse sistema, ele conseguiu trazer toda aí essa parede que tem essa curvatura, né, e um excelente ponto de contato. Aqui, deixando para vocês aí, eu sei que vai ter sorteio e tudo mais, mas temos desconto de 10%, tanto na Dental Cremer como na Dental Speed, para os produtos aqui relacionados à nossa aula, então o Unimatrix R, Contact Gold, o Aesthetic Plus, as cunhas. Então, quem quiser aproveitar aí o desconto para adquirir esses produtos, aproveitem. Eu vou deixar também, quem quiser tirar uma foto, esses são artigos de referência para essa aula, com todo esse passo a passo, muito bem detalhado em todos esses 4 artigos. E finalizamos a nossa parte teórica. Não sei, Rafa, se tem alguma dúvida aí para você me mandar antes da gente começar com o hands-on. Se está tudo bem aqui. Para nós tá bem centralizado, professor. Tá bom? O pessoal de casa também pode colocar nos comentários se estão conseguindo ver bem ali. Tem uns pozinhos aqui, porque eu dei uma aumentadinha. A gente pede dente de manequim para classe 2 e veio uma classe 2 muito pequenininha. Aí eu aumentei aqui para ficar melhor. Ok, então, ó, pré-cunha, remoção de tecido cariado, remoção de restauração insatisfatória,
E aí a gente chega no momento, antes de fazer a nossa adesão, onde eu preciso ver se a minha matriz vai encaixar corretamente, tá? Então, eu tiro aqui a minha cunha, e como a gente já sabe que é um molar, eu já vou pegar, então, ó, a gente tem os 3 tamanhos, né? A gente tem o tamanho maior aqui, com uma largura maior, que seria mais indicado para molares. A gente tem aqui o tamanho para pré-molar, tá? E a gente tem também esse que tem uma extensão para áreas subgengivais. Aqui, como a gente está trabalhando no Professora, molar... Oi? temos dúvidas. Temos Oba! dúvidas. Eu vou ler aqui para você. Tá. Eu só, talvez, não sei se você vai conseguir entender, porque eu acho que o momento ele deu um delay. A Ana perguntou, não interfere na hora de colocar a cunha e a matriz? Eu não sei se, acho que já passou o momento, talvez, mas eu não sei ao certo, não sei se você entendeu. Não interfere, o que será? Depois ela escreveu assim, como faz para deixar o lençol abaixo da margem a ser reconstruída? Boa, muito boa. Tem algumas situações que o lençol fica em cima do nosso dente mesmo, né? Então, vejam, eu sempre gosto de usar o grampo mais para... Opa, que saiu daqui. O grampo mais para distal possível, né? E um grampo 26, um grampo 27, que ele já vai fazer com que esse lençol fique um pouquinho mais invaginado, né? Outra coisa, né? Aqui é sempre importante deixar esse lençol também bem, então você puxa, seca ele, tá? Vem com uma espátula se necessário e deixa ele bem invaginadinho, né? Então isso vai facilitar muito, então uma espátula fina. Outra coisa, né? Ó, você pode fazer uma tensão aqui e colocar um grampo do outro lado, do lado oposto que você está trabalhando. A gente fala que é um grampo de apoio para tensionar o lençol. Tá? Todas são dicas da parte de isolamento que auxiliam bastante. Então, vamos lá. Paramos. Aí, professor, mais alguma? Na verdade, ele é uma pergunta, né? Ele perguntou se você vai ensinar depois a usar a espátula de fotopolimerização, que eu acho que é o Contact. Ela vai ensinar, né? Tá aqui. Eu vou mostrar também como é que pode ser usada a Contact Gold. Isso aí. Obrigada. Então, imagina. Então, ó, vamos lá. Então, aí eu tenho que fazer minha adesão, mas aí aí agora começa o sofrimento do dentista, obviamente, né? A matriz não entra, ó, aí eu forço, e a matriz amassou, não entrou. Eu fiz de propósito mesmo, tá? Pra deixar a professora, a imagem ela tá muito na ponta para nós. Se você puder centralizar um pouquinho mais. Muito na ponta. Agora melhorou? Melhorou, sim. Uhum. Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Aquele acabamento que eu falei para vocês. A matriz não entrou, amassou, ó. Peguei aqui a microcut e, ó, eu vou precisar ajustar isso aqui, né? Ela tem que entrar, ela precisa passar essa matriz, precisa entrar sem amassar. Né? Então, lembra que se você fizer um bolo na forma amassada, o bolo vai ficar irregular. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, ó, você pode passar a lixa, tá? A gente tem aqui da microcut com 2 espessuras. Essa aqui é a mais grossa, ó. Eu acho que não sei se vai ser necessária a mais grossa, né? Só para mostrar para você. Então, você pode passar a lixa, deve passar, né? Você vai precisar ajustar essa cavidade. Vou passar a fininha mesmo que tá melhor. Ó. Aqui. Então, aí a fininha passou. Ou eu deixei até montadinho aqui. Quem quiser pode também ajustar com o disco, tá? E aí o legal do disco é que você pode virar
Então, essa parte lisa, ela vai pegar no dente ao lado, então não vai fazer nada. E a parte que desgasta, né, que tem os grânulos, você ajusta, ó. Então, você pode ajustar dessa forma aqui também. Ou com uma ponta bem fininha. Então, mantenha aí essa cavidade ajustada para que a sua matriz possa vir e encaixar sem amassar. Vamos ver agora se ela está encaixando sem amassar. Ó, pronto. Aí sim, já consegui colocar a minha matriz, né? E ela não amassou, ok? Então, eu posso prosseguir com toda a parte de adesão. Eu volto a minha cunha. Ó, da cunha, lembra que eu falei na aula, né? Ó, ela é afilada para oclusal. E na parte onde vai para a gengival, ela tem uma base mais larga, certo? Então, a gente vai sempre tentar, a gente posiciona aqui a cunha, né, aqui de palatina para vestibular, tá? A gente sempre vai tentar colocar, deixa eu virar aqui, ó. E qual que é o teste que a gente faz? Esse aqui, ó. Eu sei que ninguém gosta muito de fazer esse teste, né? Mas você pega a pinça e veja se tá firme. Tá bem firme aqui a sua matriz? Se tá bem firme, a cunha já conseguiu travar. Essa minha matriz, ela, apesar de ser para molar, esse dentinho do manequim, ele é bem curto. Eu vou ver se a de premolar fica com a altura mais correta. Vamos ver se ela não vai ficar muito curta. E tem isso também, muitas vezes a gente tem um molar com a coroa clínica mais baixa, essa aqui de premolar ficou melhor, ó. Muito bom. Então, vamos fazer a mesma coisa, o teste. Aí a gente vem, que está ruim, ó. Eu tô olhando ali na TV. Não é para olhar lá? É para olhar aqui? Tá bom. Desculpa, gente. Me avisem, Rafa, se eu sair fora, o Alexandre já me avisou aqui. Às vezes fica um pouquinho para cima, porque a imagem que a gente está vendo aqui não é a mesma que está passando no YouTube. Ela fica mais para cima no YouTube. Mas, professora, tem mais uma dúvida. Eu já queria aproveitar para te falar. Durante esse desgaste, o ideal é criar concavidade nas proximais para conseguir o ponto de contato? Não, não. Esse preparo da proximal é só para a sua matriz entrar sem amassar. Quem vai gerar a concavidade vai ser o formato da matriz, e depois a gente pode brunir, e a gente depois, eu já ensinando, né, ó, o Contact Gold, ele pode vir aqui e já fazer um pressionamento, né, bem na região do ponto de contato, que fica um pouquinho mais deslocado para vestibular. Então, a gente não vai fazer nenhuma remoção a mais ali para gerar uma concavidade, não, tá? Só o suficiente para ficar uma proximal preparadinha e você conseguir colocar a tua matriz, tá? Vai facilitar muito se você já desde o início começar a trabalhar com a pré-cunha, tá? Porque você tá ali com a alta rotação, você tá lavando o dente e tudo mais, essa cunha de madeira, ela vai ficando molhada e aí ela já vai gerando um afastamento, a tua visão fica muito boa e muitas vezes esse preparo da cavidade também fica muito, muito mais facilitado, tá? Então, ó, aquele teste de novo, vamos testar, tá? Tá preso. E aí a gente pode já fazer a nossa adesão. Aqui não vou me demorar muito nesse processo da adesão, o foco hoje é a gente construir essa parede proximal. Deixa eu pôr uma gotinha aqui de adesivo, que senão a resina não gruda. Lembrando, né, que a parte de adesão é um maior pilar que a gente tem aí do processo restaurador, né?
A adesão, ela que é a responsável por conectar essas paredes, por trazer de volta a resistência à fratura dos dentes. Então, caprichem sempre no processo adesivo, tá? Isso é muito, muito importante. Então, fiz o meu procedimento adesivo. Aqui a gente não tem uma seringa para volatizar, mas imagina que eu estou volatizando. E vamos fazer uma fotopolimerização. Lembrando que esse processo também é fundamental, né? Para que a gente tenha uma camada adesiva muito bem feita, bem polimerizada. Então, fiz aí a minha polimerização. E aí, agora nós vamos colocar o anel, tá? Por que, Paula, que você faz a adesão para depois colocar o anel? Porque eu gosto de esperar fechar uns minutinhos essa adesão, melhorando os seus valores, principalmente na dentina. Então, a gente sabe que a adesão no esmalte é mais rápido, e na dentina ela chega a melhores valores quando a gente espera um pouquinho, tá? Então, aí nesse momento que eu preciso esperar um pouquinho, eu vou colocar o meu anel. Então, vamos ao anel. Eu tenho o rosa e o azul, mas aqui eu vou usar o rosa, até porque quando é dente de manequim afasta bastante, né, diferente da boca. De novo, tá um pouquinho fora, aqui, pronto. Essa câmera, ela tá muito para lá, por isso que tá difícil. Deixa eu só posicionar a câmera um pouquinho melhor, porque ela tá super longe de mim, então eu acabo... Traz isso aqui para cá. Peraí, gente, vou deixar mais perto, que eu tô sofrendo aqui com a câmera longe. Aí, pronto. Só dar mais uma focadinha. Beleza. Então, a gente pode usar o anel com a borracha, tá? E algumas situações clínicas, eu venho sempre com o anel de mesial para distal, nessa posição, acho mais fácil, né? Na boca do paciente também. Em algumas situações clínicas, com a coroa clínica mais alta, consigo muito bem adaptar isso aqui. Mas, por exemplo, aqui, esse molar está com uma coroa clínica baixa, né? Então, eu não vou conseguir colocar esse anel junto com a borracha e mais a cunha. Então, eu vou tirar. Então, vai ter situações que a gente tira, vai ter situações que a gente coloca. E eu vou utilizar aí dessa forma. Então, vejam que interessante, né? Eu coloquei aqui e ele não está muito estável. Eu quis... Então, a gente pode colocar ele assim, tá vendo que eu tô pressionando, tô colocando ele depois da cunha, para tentar pressionar junto com a cunha, mas como eu tenho o grampo aqui, ele tá me atrapalhando, então a gente também pode fazer no outro sentido, aqui ó, desta forma, tá? Então, é muito legal, porque eu consigo colocar essa haste do anel tanto antes da cunha como depois da cunha, a depender aí da situação clínica. E agora, nesse momento, a gente precisa avaliar se está bem travadinho, né? Fazer um brunimento. Ver se está bem estável o anel. E aqui, no meu, tenho um espacinho, não está bem vedado. Acontece isso mesmo. No dia a dia clínico, é isso aí que acontece. Então, vamos tirar, vamos pressionar um pouquinho mais essa cunha, para ver se ele veda um pouquinho melhor. E vamos colocar o anel de novo. É legal ter um instrumental arredondado, para que a gente possa brunir essa matriz. Lembra que o ponto de contato, ele fica aqui, né? Um pouco abaixo da crista marginal e mais aqui para a região vestibular. Professora, temos mais uma dúvida. Ótimo. Pode mandar enquanto eu vou ajustando aqui. Existe algum problema em colocar o anel para distal? Nenhum problema.
A única coisa é que às vezes ele vai bater no ó. Aqui já bateria no grampo, mas, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, vamos supor, na distal do premolar, e o grampo não vai atrapalhar, eu posso, tá? Não tem problema. Assim como não tem problema, se ficar espaço, colocar a cunha de vestibular para palatina. Às vezes até 2 cunhas, né, professora? Tem ocasiões que se usa. Sim, às vezes até 2. Dependendo da situação, a gente vai tendo que ajustar aqui. Mais uma perguntinha. Oba! Nesse caso do espaço, você coloca resina flow para preencher? Então, a gente vai colocar flow, mas precisa estar vedado, senão a flow vai vazar e vai dar um excesso. Outra pergunta. Essa cunha não precisa atravessar de palatino para vestibular, individualizando? Às vezes ela atravessa, às vezes não, né? Depende do tamanho da meia ali. Eu gosto que aqui ela tá quase atravessando, ela tá aqui, ó. Eu gosto que ela fique bem posicionada e trave bem. E aí vai depender muito do caso. Tem uma outra dica muito legal que você pode aqui, ó, para vedar, colocar o isotape. Fazer nossa, ajuda demais. Lê, pede para ver o isotape, fazendo um favor. Aqui, ó, nessa caixinha eu já deixei. Vou mostrar para vocês mais uma dica. Dá para tanto passar ele ao redor de uma cunha, em regiões subgengivais. Tem esse aqui também, outro material da TDV que a gente não vive sem, que não entra muito em posterior, né? Em classe 2, mas aqui vai entrar. Então, você corta um pedacinho do isotape, cortei aqui, ó, um pedaço. Você faz como se fosse um fiozinho mesmo. E aí você pode vir aqui. Tá faltando um fiozinho, eu tô com lupa, então eu tô vendo. Acho que vocês, como a câmera tá em macro, dá para ver bem também. E você consegue ali, muitas vezes tem um espacinho que tá insistindo em ficar, e você precisa adaptar muito bem, precisa forçar ali a matriz. E aí, ele vem salvando nessa situação também. Tá? E outra coisa, às vezes dá também para passar ele ao redor da cunha. Tá? Então, aí você vem pressionando ele ali na proximal. Isso vale também quando a gente tem algumas áreas subgengivais, ele ajuda muito, ó. Então, ele vem ali ajudando a vedar, para que você consiga aplicar a sua resina corretamente. Desculpa, mais uma duvidazinha. Teve uma pessoa que perguntou se, nesse caso, utilizasse a cunha elástica, será que não ia ser melhor? Pode ser também. Cunha elástica também. Vou aproveitar, então eu já mostro a cunha elástica. Tem que centralizar de novo, para colocar para nós também na ponta do vídeo. Então, aqui, pronto. Melhorou? Mais para baixo ainda um pouquinho. Mais para baixo, tipo, aí, isso, é melhor. Ok. Desculpa, gente. Querem que eu mostre a cunha elástica? Ó, então a gente pode fazer dessa forma, tá? Ou a gente pode usar a cunha elástica. Vou mostrar aqui. Cunha elástica a gente tem 3 tamanhos também, tá? A verde, a amarela e a azul. O que diferencia a largura delas, tá? Eu confesso para vocês que a que eu mais uso é a verde, tá? Porque por ela ter essa espessura menor, eu acho que ela fica mais interessante no sentido de não amassar a minha
a minha matriz. Aí a gente pode usar o alicate de colocação do anel, como pode usar também uma pinça Palmer mesmo de colocação de grampo, também dá certo, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, para mostrar para vocês. E aí você vem, faz isso aqui, passa e prende lá, tá? Vou tirar para mostrar para vocês como ela funciona, porque aí a colocação do anel também é diferente. Então aqui vocês viram que a gente pode brincar com a colocação do anel. E agora ficou adaptado, hein? Vou virar só um pouquinho para poder tirar essa cunha. Ficou tão adaptadinho. Mas vamos lá, vamos colocar... Deixa eu dar uma empurradinha nela aqui. Eu gosto de deixar uma matie também, para pegar a cunha, facilita. Vamos tirar. Ó, aqui o isotape que a gente usou para deixar mais bem adaptado. Vamos tirar tudo. Pronto. E vamos posicionar para mostrar para vocês a matriz junto com a cunha elástica. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Colocamos aqui. Posiciona bem. Daí a gente vem com a cunha elástica. Quem é orto consegue entender, colocar facinho, porque parece um afastador, tá? Então aí você vem, vai passando, tá? Aqui vai atrapalhar um pouquinho o meu grampo para colocar. Daí você tem que passar na interproximal. Como é um elastiquinho, ela vai passando como se fosse um fio. E aí ela vai ficar nessa posição, tá? Sempre retinha aqui, ó. Tá? Então aí ela fica reta aqui e ela fica reta aqui. Então ela trava bem. Esse formato arredondado aqui, ela segura, ela mantém a matriz em posição e ela já dá um bom afastamento. E aí você vai fazer o mesmo teste, vai ver se tá bem presa a tua matriz, tá? E aqui, para colocar o grampo, se você quiser colocar o grampo também junto, você pode encaixar o grampo aqui nesse orifício da própria matriz e ele fica aqui, ó, tá? Dessa forma. Ele causa um super afastamento, que eu já tô vendo aqui, ó, o tanto que afastou do dente ao lado. Travou bem, a gente vem, vamos fazer um brunimento. Então, você vai brunir essa matriz contra o dente ao lado, né, para ficar bem adaptadinho. E a gente pode começar a restaurar. Vocês querem que eu restaure assim? Vou restaurar dessa forma, porque a outra, vocês já viram, né, cunha e anel da mesma coisa, que ficou bem adaptado. Ficou ótimo também. Para usar o Contact Gold, vejam que ele vai ter um S de small, tá? Acho que fica ao contrário aqui. Acho que ficou certinho agora. Tem um S de small, tem o lado distal. Então, a gente, aqui estamos trabalhando no lado distal, a gente usa dessa forma, pressionando a resina contra o dente ao lado. E se a gente tiver com a caixa proximal para mesial, a gente já vira. Então, imagina que essa caixa fosse do lado aqui, mesial, então eu viria com esse Contact Gold fazendo essa pressão.
sabe quando a gente adapta a cunha, adapta a matriz, e mesmo assim, essa matriz, mesmo brunindo, ela não encosta no dente ao lado? Nessas situações é interessante, porque a gente faz uma pressãozinha e empurra a resina com esse instrumental, para que esse ponto de contato se forme ali. Bom, agora vem mais uma dica muito legal para construir essa parede proximal. Então, vamos lá. Mais alguma dúvida dessa parte de matrizes? Tudo certo? Podemos ir chegar com a resina? Eu vou pegar uma resina. Por enquanto, não, mais nenhuma, professor. Tranquilo. O pessoal está falando que ama a cunha elástica. Ah, legal. A cunha elástica, quando ela encaixa, entra direitinho, porque se você tiver, por exemplo, uma coroa clínica muito baixinha, ela é um pouco mais difícil de entrar. Mas quando ela entra travando mesmo, já dando um afastamento e adaptando, porque ela tem essas duas partes arredondadas, então ela já faz esse trabalho de trazer a matriz em posição. Ó, dica agora para construir essa parede proximal. A gente vai usar uma gotinha de resina flow, tá? Uma gota. Uma gotinha lá. Você não vai polimerizar. Aí você vai pegar uma resina de esmalte que você já usa aí para restaurar suas restaurações posteriores. E a gente vai colocar essa resina junto com aquela gotinha, tá? Vou colocar aqui. E aí eu vou começar a pressionar. Então, o que que acontece? Eu tenho uma parede proximal super bem feita, sem bolhas, sem gaps, porque eu estou manipulando as duas juntas, tá? Então, a gente consegue construir uma parede proximal que fica muito mais bem feitinha, tá? Eu sei que existe a técnica de colocar a resina flow lá embaixo, fazer uma polimerização e depois vir com a resina com a consistência normal. Mas fazendo dessa forma, eu venho percebendo que as minhas paredes proximais ficam muito melhores. Eu aconselho muito, façam, depois vocês me falem. Então, põe uma gotinha de flow, constrói, e lembrando, né, essa parede proximal, ela tem uma espessura de aproximadamente 1,5 milímetros, tá? Então, outra coisa importante, né, é você, com o instrumental bem fino, né, vocês viram que a gente já vai deixando essa parede proximal bem ajeitadinha, sem excessos, porque é super difícil de tirar excesso de parede proximal depois, tá? E outro detalhe importante, a crista marginal da mesma altura que a crista marginal do dente ao lado, tá? Professora, pode colocar mais para baixo novamente? Está quase fugindo da nossa tela. Está melhor agora. Tudo bem? Entenderam preenchimento aí? Parede proximal bem feitinha, a gente faz a polimerização. Depois que eu construí a parede proximal, eu gosto de tirar o anel, porque aí eu tenho mais liberdade para fazer a escultura. Mas a cunha, tanto a elástica como a cunha normal, eu deixo para tirar depois. Aí a gente vai... Professora, tem uma perguntinha. Sim. Ele perguntou se pode-se usar a resina Bookfill para fazer essa etapa. Pode usar a Bookfill, aí a consistência normal, não a Bookfill Flow, para você poder restaurar. Lembrando só que a Bookfill ela é um pouco mais translúcida, né, do que as outras resinas. Então, dependendo do que você tem do lado,
Por exemplo, às vezes o dente ao lado é uma restauração em amálgama. Pode ser que você tenha fique acinzentado, tá? Então, só esse detalhe aí mesmo da Bookfill ser um pouco mais translúcida e ter que ser a Bookfill convencional, né? Eu vou preencher aqui a base, eu estou usando uma resina de dentina Professora, convencional. só uma dúvida aqui, que na verdade é nossa, né, que o outro aluno tinha perguntado antes, o ouvinte, sobre o instrumento, a professora acabou não mostrando, você vai mostrar depois, o Contact? Eu mostrei. Mostrou? Mostrei. Aqui. Ah, tá. Eu acho que a gente Tá? deu um delay aqui para nós e não apareceu. Ah, desculpa, ó. Então eu estava explicando Uhum. o lado distal e o lado mesial do instrumental e expliquei as situações clínicas que a gente consegue usá-lo. Então, muitas vezes a gente adapta a matriz, a cunha, e mesmo assim a gente não tem esse contato com o dente ao lado, não vai formar. Então, a Uhum. gente vem com o Contact Gold, coloca ali a resina e pressiona contra o dente vizinho. E a fotopolimerização ocorre aqui, ó. Então, aqui, ó, lado distal, eu até virei, porque senão fica ao contrário, né, ó, lado distal. Esse é o large, tá? Então, a ponta dele, um pouquinho mais larga. E a gente tem o small. Small também para distal, ó. E aí, tem até a setinha já mostrando para onde você vai. Então, se eu tô aqui, eu venho aqui e empurro, ó, contra o dente vizinho. E eu consigo estabelecer esse contato aí, que a gente não, em algumas situações clínicas, não consegue. E se eu tiver no mesial, ó, aí eu viro. Então, imagina aqui que eu tenho uma caixa aqui e eu preciso pressionar. Então, eu coloco a bolinha de resina lá, a minha quantidade de resina, e vou fotopolimerizar pressionando. Então, aí eu consigo trazer essa matriz um pouquinho melhor, né, mais em contato com o dente vizinho, tá? Só explicando o Contact Gold. Então, aqui eu vou restaurar rapidamente. Dá tempo, meninas, de fazer o polimento? Dá sim, Tá? dá sim, professora. Então, Uhum. então, ótimo. Então, vamos fazer o polimento também, para vocês acompanharem os polidores da TDV, que também são sensacionais. Ó, vou esculpir rapidinho, tá? Só para a gente poder fazer o polimento. Tô fotopolimerizando rapidinho aqui, porque é manequim, tá, gente? Oi, professora, tenho uma dúvida aqui.
Uhum. Ele perguntou se, né, durante o procedimento clínico faz com o refletor ligado, por causa da fotopolimerização precoce da resina, como é que a professora trabalha clinicamente? Olha, o meu equipo, ele tem aquela luz amarela. Então, na hora que eu estou fazendo isso aqui, né, essa escultura, acho que ele percebeu aqui que a resina está dando como a gente está com a luz aqui, ela está polimerizando um pouquinho, né, antes. Mas quem não tem essa possibilidade de ter esse refletor com a luz amarela, daí o melhor é afastar bem o refletor, porque no posterior a visão já é bem difícil, né? Ou também o fotóforo, tem alguns fotóforos que você utiliza aí, que tem essa possibilidade de ligar essa luz amarela e não vai polimerizar a tua resina. Então, são esses recursos que a gente usa. Acho que finalizando aqui uma escultura bem rapidinha, só para a gente poder polir. Não vai ter ajuste oclusal, né? Um manequim é tudo mais tranquilo, né, gente? Então, aí, uma escultura rapidinha. Deixa eu já colocar uma aguinha aqui. Eu vou usar depois de final esse aqui, o feltro da TDV. Ele já vem impregnado com pasta. É muito legal. Daí você deixa ele, já dá uma molhadinha para ele liberar com mais facilidade a pasta. Então, já vou deixar ele molhado. Aí aqui, quando a gente termina, nós vamos tirar. Se eu tivesse com a cunha de madeira, né, pode tentar tirar com a pinça. Vocês viram a minha dificuldade, ela estava bem travada. Eu não separei aqui esse instrumental, mas a Mathieu ajuda muito a pegar a cunha e a tirar, né? Agora, nós estamos com a cunha elástica. Então, você Professora, pode... desculpa de novo, pode novamente, isso, mais centralizado. Melhorou. Pronto, desculpa. Então, você pode... A parte da cunha deu para ver, Rafa? Deu para ver a parte da... Não, estava dando para ver, mas ele estava quase saindo do nosso campo visual. Mas tá agora bom. ficou bom. Então, você pode aqui puxar e cortar, tá? Aí você corta, para poder tirar fácil, tá? Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma lâmina. Vou puxar aqui, senão eu vou puxar o manequim, ele vai sair fora da... Pronto. Fora do foco de novo. E aí você corta aí e remove facilmente aqui a cunha elástica. E depois a gente vai tirar a matriz. A Mathieu ajuda muito a tirar a matriz também, tá? Mais do que a pinça, muitas vezes. Porque ela fica bem grudadinha aqui, a matriz. E a gente adora isso, né? Quando a matriz está bem difícil de tirar, porque ela está bem grudadinha, você já sabe que, ó, o seu ponto de contato ficou muito bom. Então, quando a matriz sai fácil, você fala, ah, meu Deus. Aí a gente já fala para o paciente, olha, dá uma testada, se por acaso tiver entrando algum resíduo, me avisa, né, porque aí a gente conversa com o paciente, se você achar que não ficou bom, você já avisa ele, para ele, né, vamos fazer um teste aí, qualquer coisa a gente ajusta, tá? Eu gosto muito de usar isso aqui, ó, lâmina 12, tá? Então aí a gente consegue tirar qualquer excesso para deixar essa proximal mais bem acabadinha. Então, às vezes fica algum excesso aqui, às vezes fica algum excesso nessa região,
Às vezes fica algum excesso aqui também, tá? Então, a gente faz sempre o movimento da cervical para a oclusal e aqui também, da cervical para a oclusal. E aqui você pode também ajustar caso fique algum excesso, tá? Então, tirei o sistema aí de matrizes, unha, anel e tudo mais, aí agora a gente vai pegar, deixa eu ligar meu motorzinho aqui, a gente pode dar o acabamento com discos para tirar qualquer excesso, tá, que tenha. Cuidado com o disco mais grosso, que ele corta mais. Então, você pode também pegar aqui o menos grosso, que é um rosinha um pouquinho mais claro, e tirar qualquer excesso que você tenha aqui, ó. Então, você faz aí um acabamento, tira os excessos. A gente usa pouco disco no posterior. Então, o que a gente usa mais? A gente usa mais borrachas siliconadas, de silicone, e aí a gente tem esse sistema da TDV, Polimax, com 3 formatos, né? O disco, a taça e a chama. Eu vou pegar a chama, porque se adapta melhor nesse formato. Então, aí a gente vem aplicando aqui, depois do ajuste oclusal, né? Então, tiramos o sistema de matrizes, tiramos alguns excessos grosseiros, a gente faz o ajuste oclusal e depois a gente vem polindo, tá? Essa borracha, ela é muito interessante, porque se você pressioná-la um pouquinho, opa, agora peguei o lençol. Se você pressioná-la com um pouquinho mais de força, ela vai remover os excessos. E se você passar ela mais levinha, ela já começa a polir. Professora, Então, só para voltar para a posição. De novo, isso. Muito ai, obrigada. Meu Deus, pode me xingar, Rafaela. Não, estou te avisando, só não vou xingar, não. Eu sei como é que é. Ao vivo, né? Ao vivo a gente sai do. Não tá. É que quando a gente põe a lupa, a gente perde completamente a visão do todo, né? Eu fico aqui só focada no dente e vou me perdendo aqui, vou me distraindo. Perdão, gente. É que tá ficando tão bonito e eu tô aqui só. Então ela já vai polindo, tá? Então se tiver algum excesso, passa com mais pressão. Se não, só aplicar de maneira mais suave. Ok? Pode ser o formato que você quiser. Eu gosto mais desse formato de chama, porque se adapta melhor no posterior, mas tem os outros formatos. E aí a gente vem com o feltro. O feltro é legal, eu já molhei ele tá meio úmido aqui, tá? Deixa eu me posicionar de novo para não perder vocês aí. E aí a gente vai, aqui se a gente tivesse no consultório, a gente já jogaria um pouquinho de água, tiraria um pouco desses pozinhos, e a gente ia aplicar aí, ó como ele já soltou, tá vendo? O legal do feltro é que ele se adapta, né, aí na superfície oclusal. E já dá um polimento bem legal, bem fácil. Gosto muito desse feltro. Outra coisa também que eu evito fazer no posterior, gente, são sulcos muito fundos, porque todo sulco muito fundo, ele é mais difícil de polir e mais fácil do paciente voltar com ele pigmentado, tá? Então, aí a gente vai dar uma lavada. Pode molhar mais um pouquinho para soltar um pouco mais o... Pronto, não vou ficar me estendendo muito, que essa parte é mais tranquila.
Perguntinha. Posso falar? Pode. Só um minuto, deixa eu pegar ela aqui, que eu... na região da crista, no ponto de contato, você acha necessário biselar o ângulo? Não vejo necessidade de biselar. Ela fala assim na crista marginal, nas paredes, né? Você só precisa estar com as paredes bem acabadinhas para a matriz entrar corretamente. Acho que eu consegui limpar tudo, ó. Limpar o pozinho. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe até um sprayzinho, pronto. Ó, e aí vem aquele momento, né? O momento onde você vai passar o fio dental, ó, e ouvir esse barulho maravilhoso. Toque. Que é o momento rapidinho aqui para vocês, ao vivo. Então, tira os excessos, usa o Polimax, você pode pressionar um pouquinho mais em áreas que você queira remover um pouquinho de excesso, e depois só aplicá-lo suavemente, que ele já vai trazer esse polimento, esse brilho, e o brilho final a gente fez com o feltro, tá? E já tá bem polidinho aí. Tem mais uma pergunta, professora. Tá. Ela está falando, gosto de usar os discos para fazer a vertente externa da crista. Isso prejudicaria o ponto de contato? Não vai, ela fala num acabamento, né? Por exemplo, pegar o disco aqui e fazer isso aqui para ajustar. Acredito que aqui, sim. Uhum. E ajustar aqui, não tem nenhum problema. E se você, por exemplo, ao invés de pegar esse que corta mais, né? Pegar um outro disquinho, né? Esses disquinhos, tanto o rosa um pouquinho mais escuro ou esse rosa clarinho, você também já vai ajustando todas essas vertentes e não vai prejudicar o ponto de contato, porque o ponto de contato está lá, você já fez. O que pode prejudicar o ponto de contato é se você começar a passar muita lixa interproximal. Então, eu não adaptei bem a matriz, a minha flow escorreu, e a hora que eu passo o fio dental, tá arranhando, né? Tá puxando. E aí você vem com a tira de polimento, e aí ao invés de aí a dica é, né? Passa essa parte que não corta, né? Que é a parte branquinha, ó, tá tão apertado que não tá nem entrando. Mas passa aqui, e aí você vai com a parte mais grossa só lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu pôr minha lupa de novo. Não tá entrando aqui porque tá bem apertadinho o ponto de contato. Mas o ponto de contato ficou muito bom, né? Daí não passa nada. Não passa nada. Então, assim, só o que pode estragar o seu ponto de contato é se você precisar passar muita lixa, tá? E aí, o que eu te aconselho? Se ficar enroscando, porque vazou um pouquinho de flow ali, ficou algum excesso, tira com esse aqui, ó. Tira com a lâmina, tá? Então, aí você vem com a lâmina, ó, de cervical ali, vem pra cá, tá? Então, se ficou alguma coisa ali, você faz isso, e você faz isso aqui, ó. Aí você vai ver que você não vai precisar passar tanta lixa e não vai tirar o seu ponto de contato. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser fazer ali, a gente passa para a professora. Mais uma perguntinha. Já vou transmitir aqui. Vamos lá. Nos casos de caixa proximal bem baixa, para minimizar que o ponto de contato fique só no terço oclusal, só a brunidura da matriz é suficiente? Entendi. Quando você tem esses dentes são os piores, é dente de bruxista. Não passa nada, o lençol rasga, pode ver. Paciente bruxista que tem coroa clínica bem baixa, ele judia.
Então, veja bem, desde o começo já passa a microcut para facilitar a adaptação. Você vai usar aquela matriz para pré-molar, provavelmente molar mais baixinha, igual aqui. E aí, você vai ter pouco espaço, né? Então, seu ponto de contato vai ficar muito próximo ali da parede gengival mesmo. Então, muitas vezes não é nem só um ponto de contato, acaba sendo uma área de contato. Esse dente já perdeu em altura, você não consegue restabelecer o que seria o ideal que ele tinha antes desse desgaste, né? E desse problema aí que o ponto de contato não é mais um ponto, é uma faceta de contato. Então, só a brunidura é suficiente e o afastamento com o anel vai te gerar aí essa área de contato bem apertadinha. Então, acho que é isso, não temos mais aqui. Professora, muito obrigada, né? Foi uma excelente aula. Desculpa, Sandra. Imagina, a gente estava aqui comentando internamente, nossa, como ela tem uma didática incrível, assim, porque é muito fácil de entender da maneira que você explica, e te agradeço novamente pela colaboração e a parceria, né? Eu que agradeço. Agora a gente vai fazer o sorteio, são 3 sorteios, né, pessoal que está aí, então prepare-se que a gente vai fazer aqui, vamos dar 3, né? 3 sorteios. Estou consultando a comissão organizadora aqui, estão me passando as informações. Ela vai colocar no... Já fez o sorteio? Ela está colocando ali no chat para vocês, os ganhadores. Quem foram os sortudos? Ó, enquanto a Rafa vai falando aí, a outra dica para quando a gente coloca a cunha, coloca o anel e fica aquele espacinho, ó, você pode pegar um pedacinho do isotape e enrolar na cunha. Vocês viram que aquela hora eu coloquei a cunha e depois eu fui pressionando o isotape ali. Então, vocês podem já enrolar. Vocês já perceberam, tá aquele triângulo grande. Tá? Aí você pode já enrolar na cunha, fica ótimo também. Mais uma diquinha clínica. E aproveita o cupom de desconto, gente, para adquirir esses materiais, porque com certeza tem muita utilidade, né, na clínica. Não tem como não usar a linha, né? Tem alguns produtos aí chave, como o Microcut, Unimatrix, todos que a professora usou, fazem uma grande diferença, né? Isso aqui eu não vi você, né? E essa aqui é a serrilhadinha. Excelente. Grudou a interproximal? Vai lá e passa. Só ele resolve, né? Não tem lixa, não tem jeito. A gente perde o ponto de contato e não resolve o problema. Os ganhadores já estão ali no chat. Acho que todos já viram, né? Então, a gente vai enviar os prêmios. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta, professora, acho que podemos encerrar, então? Ótimo. Mais alguém? Acho que não, né, pessoal? A gente agradece, né, a participação de todos. Tem o cupom de desconto, como é que é, Gabi? Dicas para dentistas. TDV 10. TDV 10. Isso. Dicas para dentistas, TDV 10, tá? Para vocês utilizarem o cupom de desconto. E, professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela aula. E obrigada, isso, gente. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau para todos. Um abraço.